Parte especial, livro inciso 1º. Dos crimes militares em tempo de paz. Título 1º. Dos crimes contra a segurança externa do país. Artigo 136. Praticar o militar ato de hostilidade contra país estrangeiro, expondo o Brasil a perigo de guerra. Pena: reclusão, de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se resulta a ruptura de relações diplomáticas, represália ou retorção. Pena: reclusão, de 10 a 24 anos. Parágrafo 2º. Se resulta guerra. Pena: reclusão, de 12 a 30 anos. Artigo 137. Provocar o militar, diretamente, país estrangeiro a declarar guerra ou mover hostilidade contra o Brasil ou intervir em questão que respeite a soberania nacional. Pena: reclusão, de 12 a 30 anos. Artigo 138. Praticar o militar, indevidamente, no território nacional, ato de jurisdição de país estrangeiro, ou favorecer a prática de ato dessa natureza. Pena: reclusão, de 5 a 15 anos. Artigo 139. Violar o militar território estrangeiro, com o fim de praticar ato de jurisdição em nome do Brasil. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos. Artigo 140. Entrar ou tentar entrar o militar em entendimento com país estrangeiro, para empenhar o Brasil à neutralidade ou à guerra. Pena: reclusão, de 6 a 12 anos. Artigo 141. Entrar em entendimento com país estrangeiro, ou organização nele existente, para gerar conflito ou divergência de caráter internacional entre o Brasil e qualquer outro país, ou para lhes perturbar as relações diplomáticas. Pena: reclusão, de 4 a 8 anos. Parágrafo 1º. Se resulta a ruptura de relações diplomáticas. Pena: reclusão, de 6 a 18 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a guerra. Pena: reclusão, de 10 a 24 anos. Artigo 142. Tentar. Inciso 1º. Submeter o território nacional, ou parte dele, à soberania de país estrangeiro. Inciso 2º. Desmembrar, por meio de movimento armado ou tumultos planejados, o território nacional, desde que o fato atente contra a segurança externa do Brasil ou a sua soberania. Inciso 3º. Internacionalizar, por qualquer meio, região ou parte do território nacional. Pena: reclusão, de 15 a 30 anos, para os cabeças, de 10 a 20 anos, para os demais agentes. Artigo 143. Conseguir, para o fim de espionagem militar, notícia, informação ou documento, cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil. Pena: reclusão, de 4 a 12 anos. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 10 a 20 anos. Inciso 1º. Se o fato compromete a preparação ou eficiência bélica do Brasil, ou o agente transmite ou fornece, por qualquer meio, mesmo sem remuneração, a notícia, informação ou documento, à autoridade ou pessoa estrangeira. Inciso 2º. Se o agente, em detrimento da segurança externa do Brasil, promove ou mantém no território nacional atividade ou serviço destinado à espionagem. Inciso 3º. Se o agente se utiliza, ou contribui para que outrem se utilize, de meio de comunicação,
para dar indicação que ponha ou possa pôr em perigo a segurança externa do Brasil. Parágrafo 2º. Contribuir culposamente para a execução do crime. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, no caso do artigo, ou até 4 anos, no caso do parágrafo 1º, número inciso 1º. Artigo 144. Revelar notícia, informação ou documento, cujo sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil. Pena: reclusão, de 3 a 8 anos. Parágrafo 1º. Se o fato é cometido com fim de espionagem militar. Pena: reclusão, de 6 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se o fato compromete a preparação ou a eficiência bélica do país. Pena: reclusão, de 10 a 20 anos. Parágrafo 3º. Se a revelação é culposa. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, no caso do artigo, ou até 4 anos, nos casos dos parágrafos 1º e 2. Artigo 145. Suprimir, subtrair, deturpar, alterar, desviar, ainda que temporariamente, objeto ou documento concernente à segurança externa do Brasil. Pena: reclusão, de 3 a 8 anos. Parágrafo 1º. Se o fato compromete a segurança ou a eficiência bélica do país. Pena: reclusão, de 10 a 20 anos. Parágrafo 2º. Contribuir culposamente para o fato. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. Artigo 146. Penetrar, sem licença, ou introduzir-se clandestinamente ou sob falso pretexto, em lugar sujeito à administração militar, ou centro industrial a serviço de construção ou fabricação sob fiscalização militar, para colher informação destinada a país estrangeiro ou agente seu. Pena: reclusão, de 3 a 8 anos. Parágrafo único. Entrar, em local referido no artigo, sem licença de autoridade competente, munido de máquina fotográfica ou qualquer outro meio hábil para a prática de espionagem. Pena: reclusão, até 3 anos. Artigo 147. Fazer desenho ou levantar plano ou planta de fortificação, quartel, fábrica, arsenal, hangar ou aeródromo, ou de navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado, utilizados ou em construção sob administração ou fiscalização militar, ou fotografá-los ou filmá-los. Pena: reclusão, até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Artigo 148. Sobrevoar local declarado interdito. Pena: reclusão, até 3 anos.